Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora do maior ataque hacker em volume de dinheiro, em quantidade de dinheiro roubada no Brasil até aqui, tá? Os hackers invadiram uma carteira, um sistema do Banco Central, na verdade a empresa é essa CIM Software aqui, que faz a API para acesso a contas do Banco Central. Através dessa interface eles conseguiram desviar entre 400 mil reais e 1 bilhão de reais, desculpa, entre 400 milhões de reais e 1 bilhão de reais de contas de reserva de grandes instituições financeiras, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. A notícia foi sugerida por Canetinha Libertária, Marmota Valente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Não temos muitos detalhes ainda sobre como foi esse ataque, mas certamente um ataque que pode ser muito danoso, né? É realmente assustador o fato de uma empresa dessa não ter um grau de segurança mais alto, né? Bom, a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu. E lembrando sempre que esse tipo de coisa não é incomum isso ser trabalho interno, tá? Essa notícia foi sugerida por Canetinha Libertária, Marmota Valente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Banco Central confirmou a invasão a sistemas da companhia CIM, que atende inúmeros clientes importantes no ramo financeiro. Mas a invasão à CIM foi apenas o primeiro passo. Eles usaram os sistemas da CIM para acessar essas contas de reserva que o Banco Central mantém, né? O que é essas contas de reserva? Não são contas de clientes, tá? São contas de instituições financeiras. Então, um monte de gente manda Pix de um lado para o outro e coisa e tal. Então, quando o Pix vai de uma conta de um banco para a mesma conta, para a conta de outra pessoa no mesmo banco, o próprio banco faz a compensação ali, faz a transferência entre as duas contas. Mas se você faz um Pix de um banco para outro banco diferente, né, o dinheiro tem que sair de um banco e ir para outro. Como é que eles resolvem isso, né? Eles fazem, primeiro, a compensação automática, porque ao mesmo tempo que você está fazendo o Pix do banco A para o banco B, tem alguém do banco B fazendo o Pix para o banco A, então uma coisa já anula a outra, já faz o clearance ali, já resolve o problema. Mas, além disso, você pode ter um desequilíbrio, pode ser que tenha mais Pix do banco A para o banco B do que do banco B para o banco A. Para resolver isso, os bancos mantêm uma conta de reserva no Banco Central, que ela vai sendo usada para manter esse tipo de coisa, né? Ou seja, só para acertar o desequilíbrio imediato, porque o Pix é automático, né? Não pode faltar dinheiro. No final do dia, a coisa tem a compensação, os bancos compensam entre si. Se teve mais Pix de um lado para o outro, o banco vai lá e faz a compensação. Então essa conta reserva é uma conta com algum dinheiro que as instituições financeiras mantêm no Banco Central e que fica ali parado só pelo volume de Pix para evitar qualquer problema, né? Então aconteceu na terça-feira, dia 1º, ontem, um ataque hacker, eles colocam aqui suposto ataque hacker. Olha só, até onde eu entendo, isso certamente foi um ataque hacker. Talvez eles tenham botando o suposto por conta da possibilidade de ser um ataque interno, de um job interno. Eu entendo que é isso que eles estão querendo dizer aqui, né? E não deixa de ser um ataque hacker. Quando você está contornando a segurança de um sistema, mesmo que seja um empregado da empresa que tenha feito isso, ele está invalidando o sistema. É um ataque hacker no final das contas. Aqui, ó, ele afetou o sistema de uma importante prestadora de serviços de tecnologia para inúmeras instituições financeiras. É a CIM Software. E a CIM está aqui, ó, é essa empresa aqui, ela tem uma série de produtos aqui justamente para integração de instituições financeiras, de fintechs com o Banco Central, né? Então os grandes bancos, como o Bradesco, o Itaú, eles têm a interface deles, ele tem a própria equipe deles para fazer a interface com o Banco Central. Mas se você tem uma fintech pequena, hoje em dia tem um monte de banquinhos aí, de pequenas fintechs aqui no Brasil. Lógico, tem as fintechs maiores, como a Nubank, né, a Inter, tem um monte de empresas grandes, mas também tem um monte de pequenininha por aí, um monte de banquinho por aí agora no Brasil, né? E se você tem uma dessas empresas, você pode, ao invés de você fazer essa interface, você contrata a CIM Software para fazer essa interface com o Banco Central. Uma das empresas que contratou, que parece que foi uma das que teve o maior prejuízo, foi a BMP, que é uma empresa de Banking as a Service. Ou seja, o que eu entendi é que ela fornece o serviço de um banco, como se fosse um banco para fintechs, né? Então a sua fintech ela quer fazer alguma coisa que requeira coisas que só bancos podem fazer,
você contrata aqui a BMP e ela vai permitir que você tenha todo esse acesso. Tem um monte de empresas aqui que contratam o BMP, né, justamente para poder atuar como um banco, né, um banco como serviço lá junto ao Banco Central. Então, são prestadoras de serviço para fintechs no final das contas. E o que aconteceu nesse caso? Essa daqui foi uma dessas empresas, como ela é um banco, né, ela tem que manter essa conta lá no Banco Central, e essa conta de reserva, e ela foi uma das mais afetadas. Eles não divulgaram o valor total que foi roubado, tá? Mas algumas pessoas estimam que chegaria a R$1 bilhão. Outras empresas estão falando em 400 milhões de reais. É muito dinheiro, 400 milhões de reais é muita grana. Então, o valor exato a gente não sabe, mas foi alguma coisa nessa casa, né? Aqui, ó, um ataque cibernético de grandes proporções atingiu nessa terça-feira, dia 1º, os servidores da CIM Software, que conecta instituições financeiras à infraestrutura do Pix e ao sistema de pagamentos brasileiro. O sistema de pagamentos brasileiro é que faz o TED, né? Segundo relatos apurados pelo Valor Econômico, hackers usaram a CIM como porta de entrada para invadir contas reservas mantidas no Banco Central por pelo menos 5 instituições. O prejuízo estimado é de 400 milhões, outros estão falando de 1 bilhão, um valor grande. 400 milhões já é muita grana, 1 bilhão mais dinheiro ainda, né? A CIM funciona como mensageria oficial entre bancos e o ambiente de liquidação do Pix. Liquidação é justamente o acerto de contas, né? Ou seja, como aquilo que eu falei, quando você manda o Pix de uma conta de um banco para outra conta no mesmo banco, o próprio banco faz a liquidação interna ali, transfere o dinheiro de um lado para o outro. Quando é de um banco com outro, tem que fazer essa liquidação, que é um processo mais complicado, né? É essencial para a comunicação em tempo real entre os sistemas bancários. A invasão provocou uma resposta imediata, a empresa foi desconectada do ambiente do Banco Central. Então, eu imagino que podem haver algumas fintechs que estão com dificuldade de fazer Pix agora, porque se usavam o software da CIM, pela informação que está dando aqui o pessoal, isso pode estar fora do ar, enquanto as autoridades policiais e regulatórias fazem a investigação sobre o acidente, né? A CIM disse que foi vítima de um ataque, vítima direta do ataque, e declarou que os criminosos teriam usado credenciais de clientes de forma indevida para tentar acessar os sistemas da empresa. Então, o que eu estou entendendo aqui é que haviam credenciais, foi um roubo de credenciais esse negócio. Isso é certamente uma coisa muito séria. Imagina-se que esse tipo de credencial para sistemas muito críticos tem todo um aparato de segurança por trás disso, eu imagino. Agora, é lógico, só a investigação para dizer exatamente o que aconteceu, né? Esse é o tipo de caso, é o tipo de coisa que pode ser um ataque interno. A pessoa que trabalha lá na CIM poderia ter acesso a essas informações, e eu não estou dizendo que a CIM esteja... ela foi vítima também, certamente, mas algum funcionário pode ter feito isso. Enfim, eles estão investigando, vão chegar à conclusão do que quer que seja, né? Por orientação jurídica em respeito ao sigilo das apurações, a CIM não comentará detalhes do processo, então não vão ficar sabendo de nada por enquanto. Eles não disseram o nome dos bancos que foram afetados, mas tem aqui. Então a gente sabe que o BMP foi um deles, foi usado através disso daqui. Ó. Aqui na Cointelegraph eles falam que foram usados ativos de 6 instituições financeiras, o BMP, o Bradesco, a Credit System. Em nota, o Bradesco diz que não foi afetado pelo ataque. Então, isso faz sentido. Por quê? Porque o Bradesco é um banco grande, ele tem a própria interface dele com o Banco Central, não faria sentido ele usar a CIM para isso. Não sei, estou especulando aqui, eu não conheço como é que é a arquitetura lá direito, né? Agora, Credit System e BMP talvez sejam bancos menores que usavam a CIM e talvez com isso tenham sido afetados por isso, né? Agora, o que chama atenção nessa história também, além, lógico, desse roubo ser um roubo muito grande, é que o pessoal está tentando, neste momento, converter esses reais em criptomoedas, né? Então tome cuidado quem está planejando comprar criptomoeda agora, porque, principalmente peer-to-peer, porque pode estar havendo uma demanda muito alta de sistema de compra de criptomoeda peer-to-peer, justamente por conta de roubo disso daí. E lembra, o Bitcoin é totalmente rastreável, então é um pouco arriscado nesse momento você vender Bitcoins nesse momento, tá? Ou vender Bitcoin ou vender o USDT. Eles indicam aqui que várias carteiras e várias corretoras aqui no Brasil identificaram que estava havendo um volume excepcional de transações de pessoas querendo comprar Bitcoin. Porque para pensar o problema. O hacker invadiu essa conta lá da reserva e teve que transferir isso para alguém. Ele transferiu esse dinheiro para algum outro lugar, né? Possivelmente para uma conta de uma pessoa física, ou para uma conta de uma empresa, ou para uma conta de um laranja. Transferiu esse dinheiro para algum lugar. Mas se ele transferiu para algum lugar, esse registro ficou no sistema. Eles conseguem rastrear
e desfazer essa transação. Qual que é a única expectativa desse hacker? De fato, conseguir tirar esse dinheiro da coisa. Ele pode ou comprar ativos, comprar alguma coisa, comprar carro, comprar casa, sei lá, né? E aí quem vender a casa ou o carro para ele vai se dar mal, porque a venda vai ser desfeita, né? Ou pode comprar criptomoedas. Parece que ele está tentando comprar criptomoedas, particularmente o USDT e Bitcoin, né? Então é uma coisa de alerta. Isso daí já foi identificado um grande fluxo de operações em várias empresas do setor, e parece que as empresas já estão bloqueando isso nesse momento, justamente para evitar o uso indevido aí do Bitcoin, do dólar Tether, como uma porta de saída, né? Mas lembrem-se que tanto o dólar Tether quanto o Bitcoin são plenamente rastreáveis e o pessoal vai identificar quem é que comprou, quem é que vendeu e coisa e tal. Isso pode gerar problema, né? Bom, então o pessoal está falando sobre isso daqui. A gente não tem mais informações sobre exatamente como que eles fizeram esse ataque. Vamos aguardar para ter mais informações sobre isso daí. Me surpreende esse tipo de coisa, tá? Eu conheço, eu trabalhei, eu fiz análise, eu nunca trabalhei diretamente com esse pessoal aqui, nem com a BMP, nem com a CIM, provavelmente são empresas mais novas, muito depois da época que eu trabalhei com isso. Mas eu fiz várias análises de segurança para ambientes no Banco Central, em vários bancos brasileiros, quando eu era consultor, e o nível de segurança é muito bom, tá? Porque, de novo, esse pessoal sofre ataques todos os dias. Se você acha que não tem gente tentando hackear o Bradesco, tem tentando hackear todo dia tem uma montanha de gente tentando hackear o Bradesco, por motivos óbvios, né? Tem um monte de dinheiro lá, né? Então o profissionalismo desse pessoal é realmente muito grande. Eu confesso que essas empresas que eu não conheço, mas eu imagino que tem um nível muito alto também de profissionalismo na questão de segurança da informação lá. Mas vamos ver qual vai ser realmente o resultado final disso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.